poderão interpretar os fenômenos metapsíquicos e espíritas com probabilidades de alcançar a origem espiritual que os provoca, mas sem a eles vincular os velhos dogmas das ciências clássicas, que tudo reduzem ao indivíduo mediúnico ou ao subconsciente, este Deus ou demônio, que zomba da razão humana, criando fantasmas ilusórios e revivendo os mortos para enganar os vivos. Por mais que se queiram desviar da tese espírita as formas humanas materializadas, que revelam toda uma constituição fisiológica e biológica, ela é a única que lhes pode dar uma explicação que responda à lógica científica e à razão humana. Do contrário, que seriam as materializações, esse portento de mistério? Não era em vão que Jaime Ferrand, o grande sábio espanhol, se assombrava das materializações, no prólogo que escreveu para a edição espanhola do livro de Richet, já mencionado, quando diz: temos que confessar que estas constituem o grande enigma da metapsíquica. O fato de aparecerem formas de contornos vagos, dotados de uma luminosidade especial, que acabam por adquirir o aspecto de órgãos, de membros e até de figuras humanas completas, que falam, que se movem, que respiram, exalando ácido carbônico, que têm pulsações arteriais, uma coração que bate, e temperatura normal, que se desvanecem em presença dos espectadores e que, mesmo agarradas fortemente, se dissolvem, sem deixar o menor rastro. Ninguém poderá negá-lo, constitui um grande enigma. Daí estarem estas conclusões materialistas, sempre desvalorizadas por esses fenômenos formidáveis, dando lugar a uma tese dogmática, se é que resistem à evolução fazendo o mesmo que o dogma eclesiástico na ordem religiosa. Continuar a pensar que as formas materializadas de Katia King, de Bien Boa, de Stella Livermore, de Benjamin Franklin e as observadas por todos aqueles que atualmente se dedicam ao estudo desses fatos, são inerentes ao próprio médium e é retardar o esclarecimento filosófico dos fenômenos e o advento da verdade que eles nos trazem. Diz ainda Ansdrich, podemos desde logo afirmar que a parapsicologia enriquece a psicologia, e com ela a metapsíquica, de maneira extraordinária, e que ela influencia igualmente, de modo excepcional e decisivo, as mais altas especulações metafísicas, o problema da morte e o da unidade de tudo quanto é espírito, e isso, quer se atribua o conteúdo espiritual do mundo a uma consciência universal, quer se considere o mundo do espírito, de acordo com o espiritismo, como uma sociedade de seres indestrutíveis, estreitamente unidos uns aos outros. Nesse reino, tanto num caso como no outro, chega-se ao conceito de unidade. William Crookes fala das materializações como se tratasse realmente de seres humanos. Por quê? É possível que a percepção sensorial de um sábio, que teve suficiente acuidade mental para realizar tantos inventos e descobrir leis importantes na natureza, haja carecido dela perante as materializações como as de Katia King e não tenha podido deduzir se essa forma era ou não uma força inerente ao próprio médium. Se assim fosse, ao referir-se à personalidade de Katia, não teria Crookes se exprimido assim, mas é tão impotente a fotografia para pintar a perfeita beleza do rosto de Katia King quanto são as palavras para descrever o encanto de suas maneiras. É certo que a fotografia pode dar um desenho de sua atitude, mas como poderia reproduzir a brilhante pureza de sua cutis, ou a expressão incessantemente imutável de suas feições tão móveis, ora veladas de tristeza, quando conta algum amargo episódio de sua vida, ora sorridente, com toda a inocência de uma mocinha, quando havia reunido minhas crianças em torno de si, e as divertia a contar-lhes episódios de suas aventuras na Índia. Ademais, é bom mencionar as instruções dadas pela própria Katia King Crookes, quanto à proteção que deveria dar ao seu médium, Florence Cook, uma mocinha de apenas 15 anos. Dessas instruções, que foram estenografadas, diz William Crookes, referirei o seguinte.
O Sr. Crookes agiu sempre muito bem e é com a maior confiança que eu deixo Florence em suas mãos, pois estou perfeitamente segura de que não me faltará a fé que tenho nele. Em todas as circunstâncias imprevistas poderá agir melhor do que eu mesma, porque tem mais força. Por outro lado, é preciso lembrar que essa entidade materializada não cessa nunca de afirmar com insistência a sua individualidade independente, isto é, que não é uma forma inerente ao próprio médium, como diz o Dr. Troise. Dá a saber aos experimentadores o nome que tinha em vida, narra tristemente as dolorosas vicissitudes de sua curta existência terrena, como nos diz o engenheiro Ernesto Bozano e, ainda, trata de provar de outra maneira a sua independência espiritual, aparecendo ante os olhos dos experimentadores ao mesmo tempo que médium, deixando-se fotografar com Crookes, permitindo que escritora Florence Mariette Tolkien, a beijem e escutem as batidas de seu coração, enfim, despertando o médium e com ele conversando. Na inolvidável sessão em que fez a sua despedida dos investigadores, Katia King traçou, definitivamente, para o bem da humanidade e da ciência, uma linha divisória entre o seu ser espiritual e a personalidade humana do médium, senhorita Florence Cook. Vejamos como Crookes relata este último episódio que, na opinião de Bozano, reveste um grande e decisivo valor psicológico. Diz ele, uma vez terminadas as suas instruções, Katia me convidou a entrar com ela no gabinete e me permitiu que ali estivesse até o fim. Depois de haver corrido a cortina, falou comigo durante alguns instantes, depois atravessou o aposento para aproximar-se da senhorita Cook, que jazia inanimada no solo. Inclinando-se sobre ela, Katia tocou-a e lhe disse, desperta, Florence, desperta. Agora é preciso que eu vos deixe. A senhorita Cook despertou e, banhada em pranto, pediu a Katia que ficasse ainda por algum tempo. Katia respondeu, querida, não posso, minha missão está cumprida. Que Deus te abençoe. E continuou falando a senhorita Cook. Durante alguns minutos falavam ambas, até que, por fim, as lágrimas embargaram a voz da senhorita Cook. Seguindo as instruções de Katia, lancei-me para amparar a senhorita Cook, que ia cair ao solo e soluçava convulsivamente. Olhei em volta de mim, mas Katia e seu vestido branco haviam desaparecido. Nesse maravilhoso episódio, diz Ernesto Bozano, estão reunidas as melhores provas que a ciência tem direito de exigir, para admitir a independência psíquica de uma personalidade mediúnica. De um lado temos a forma materializada, visível ao mesmo tempo que médium, e do outro, a circunstância, psicologicamente decisiva, de duas individualidades distintas, ambas de posse de suas faculdades conscientes, que conversam afetuosamente e, comovidas, trocam os últimos adeuses. Como é possível, ante tais provas, falar seriamente de prosopopeia metagnomia? Quem pode imaginar honestamente que as duas metades de uma mesma personalidade tenham o poder de desdobrar-se e transformar-se em duas individualidades completas, dotadas de traços intelectuais característicos, e cada uma a seu modo? Quem se atreveria a sustentar que a personalidade subconsciente do médium, exteriorizando-se e materializando-se, se transformasse, como que por arte de encantamento, numa personalidade que ignora por completo, que pertence a outra metade da vida de si mesma, que tem à sua frente e que além do mais, essa ignorância, compartilhada, fatalmente pela outra metade, possa chegar a motivar que essas duas desgraçadas secções da alma, ambas deploravelmente enganadas, acabem por imaginar, e não se sabe por que ocultos mistérios da prosopopeia, que em breve têm de separar-se para sempre, e que o sintam tanto que se prodigalizem, reciprocamente, frases afetuosas e desoladas palavras de despedida. Digamos com o professor Sloop, não tem limites a credulidade de quem seja capaz de sustentar seriamente uma tal interpretação dos fatos.
Não nos parece inútil examinar o episódio acima descrito do ponto de vista psicofisiológico. Neste caso, acrescenta Bolzano, achamos-nos em frente a duas personalidades reais, perfeitamente visíveis, tangíveis, fotografáveis, o médium, senhorita Florence Cook, de um lado, e o fantasma materializado de Katia King, do outro, os quais a miúde conversam carinhosamente. Em termos psicofisiológicos, este fato significa que as duas personalidades mediúnicas acionavam simultaneamente os centros corticais da inervação da linguagem falada. O fim e o tema de seus diálogos era a separação definitiva que se fazia iminente, correndo as lágrimas do médium ante as comovedoras manifestações de carinho, expressas pela entidade imaterializada. Do ponto de vista psicofisiológico, isto demonstra que ambas faziam atuar simultaneamente os mesmos centros corticais de elaboração dos sentimentos afetivos. Nestas condições achamos-nos ante um fenômeno irrefutável de duplicidade real, indiscutível, dos centros e faculdades psíquicas, o que nunca logrará explicar a prosopopeia. Por isso que, no caso de personalidades alternantes de origem patológica, prova-se constantemente que as faculdades psíquicas ou psicofisiológicas de que, num momento dado, se serve uma das ditas personalidades, faltam na outra, o que, além do mais, era fácil de prever mesmo a priori. Aliás, não será inútil acrescentar, em apoio a esta tese, que a personalidade de Katia King, longe de submeter-se sempre e passivamente aos desejos formulados mentalmente, ou de viva voz, pelas pessoas reunidas, longe de refletir automaticamente a vontade do médium, ou a de Crocas, comporta-se como bem entende, aconselha, exorta, censura, nega-se, às vezes, a responder algumas perguntas indiscretas e, quando interrogado a propósito das causas de seu reaparecimento na Terra, responde que seu regresso é o resultado de uma missão, de fato uma expiação, e que constitui para ela um meio de ulterior progresso espiritual. E eis que um dia a personalidade mediúnica de que falamos anuncia a seus bons amigos da Terra que sua missão está chegando ao termo e que em certo dia deixará de manifestar-se de modo tangível. Mas, perguntareis traço, apesar da vontade intensa de todos de não a perder, apesar das lágrimas e da insistência do médium, apesar da onipotência da ideia plasticizante e organizadora do médium, como não foi possível, nem mesmo por apenas um dia, que aquele fantoche criado pela prosopopeia, não se mostrasse profundamente sensível a tantas demonstrações de afeto e tivesse que se despedir de seus amigos, como se obedecesse a uma vontade suprema, de uma origem muito mais elevada. Que raça de títeres prosopopeicos esta? Pergunta Bolzano, que apenas nascidos se fazem independentes intelectualmente, pensam como lhes apraz, agem como querem, tomam a identidade de seres que outrora viveram na Terra, demonstram que é certo aquilo que dizem por todas as provas pessoais que humanamente é lógico exigir, manifestam-se quando lhes convém, despertam os médiuns e falam com eles, vão-se e voltam quando menos se espera. Falam de uma morada espiritual que habitam, e não obedecem à vontade de ninguém, e salvo, quiçá, a de uma entidade espiritual superior, a qual incessantemente fazem alusão com o maior respeito. Na verdade, Dr. Troise, quantos casos formidáveis para serem resolvidos, se só nos acudir a hipótese da prosopopeia metagnomia, e a que diz que são inerentes ao próprio médium. Aquilo que a mediunidade manifesta, é evidente para o estudioso, antes de revelar fatos e fenômenos que se possam explicar pelos poderes subconscientes ou supranormais do médium, mostra-nos outras manifestações, que são provas inegáveis de que o homem é uma essência espiritual eterna e que, em ocasiões propícias, faz-se presente ao pensamento humano, para ir conhecendo sua verdadeira natureza, e vislumbra, posto que veladamente, o sublime destino que lhe está reservado no infinito do universo.
Faz-nos pensar na instituição de outras experiências, sequência das primeiras, destinadas a determinar a natureza das relações entre o cérebro e o pensamento e, como consequência eventual, a possibilidade de sobrevivência do homem, já como indivíduo perdurável, já como representação mnésica na consciência universal. Em outras palavras, o que manifesta a mediunidade nos inclina a buscar a solução do problema da pessoa humana real, explorando experimentalmente o homem vivo, como diz o Dr. Ostia ao referir-se aos métodos a empregar com os indivíduos metagnômicos e em seus valores psicológicos. Oliver Lodge, esse gênio da física moderna, não teve dúvidas em afirmar o conteúdo espírita da mediunidade. Em seu livro A Realidade de um Mundo Espiritual, sintetiza de modo preciso os fundamentos da tese espírita, dizendo: em sua forma mais simples e crua, a hipótese espírita consiste na afirmação de que somos espíritos atuando sobre corpos materiais, estando, por assim dizer, encarnados na matéria por algum tempo, mas que nossa existência verdadeira não depende de nossa associação com a matéria, ainda quando esta constitua um indício e uma demonstração de nossa atividade. Mostramos-nos aos nossos semelhantes por meio dos organismos materiais que inconscientemente construímos para esse fim. Daí que, se o organismo for lesado, nossa manifestação será imperfeita, e se a lesão for séria, é possível que tenhamos que abandonar o organismo e ficar dissociados da matéria. De acordo com esta hipótese, após essa dissociação, nossas atividades psíquicas continuam como antes, mas então localizadas no espaço. E somente quando conseguirmos estabelecer algum contato temporário com a matéria, estaremos capacitados para fazer algum sinal ou demonstração da continuidade de nossa existência aos outros seres ligados à matéria e obrigados a perceber por seus sentidos normais. O que a tese espírita sustenta sobre o indivíduo, isto é, que o ser é imortal, não só encontra apoio nos fenômenos de materialização, mas ainda nos surpreendentes fenômenos de moldagem em parafina de pés e mãos materializados, nos quais se observam os detalhes da pele e a constituição anatômica e até as impressões digitais do ser que se manifesta, obtidos pelo Dr. Gelei no Instituto Metapsíquico Internacional, de Paris. Estes fatos, segundo a opinião do mesmo Dr. Gelei, encerram consequências absolutamente revolucionárias para a biologia e para a psicologia. O que é inegável e perfeitamente certo é que, mesmo admitindo por um momento que a origem dos fenômenos metapsíquicos fosse somente devida à existência de forças não comuns, mas que são inerentes ao próprio médium, este mesmo fato, com o qual crê salvar-se a insuficiência científica do materialismo, quer este seja mecanicista, quer dialético, demonstra-nos que a mediunidade, e sobretudo a que se refere às materializações, significa forçosamente a negação desta teoria e que a ideia não pode ser considerada jamais como um produto ou secreção da matéria. Em conclusão, pode afirmar-se o seguinte: tanto em biologia quanto em metapsíquica, tudo se manifesta como se o ser físico estivesse substancialmente constituído por uma essência primordial única, cujas formações orgânicas não passassem de simples representações, de onde se deduz que no indivíduo não se desenvolve apenas uma fisiologia normal, mas também uma fisiologia supranormal, Gelei, que leva em si a necessidade de admitir-se a existência de um dinamismo superior organizador, centralizador e diretor, o qual obedece por sua vez a uma ideia diretriz. Segundo o Dr. Gelei, essa ideia diretriz encontra-se em todas as criações biológicas, quando se trata de uma materialização anormal, mais ou menos complexa. Não há plasmação que não revele um objetivo definido. A ideia diretriz nem sempre consegue realizar este objetivo definido. O resultado de sua atividade frequentemente é imperfeito. Em fisiologia normal, tanto quanto em fisiologia supranormal, vemos que ela gera produtos perfeitos, mas outras vezes os gera abortados ou monstruosos,
posto que, não poucas vezes, simples simulacros. Mas, seja o que for que nos dê, a ideia diretriz jamais falta. Isto é de tal modo evidente, que, pode dizer-se, instintivamente se há encontrado o vocábulo justo para aplicar aos fenômenos de materialização, ideoplastia, ao qual se junta a teleplastia, para indicar que o fenômeno se reproduz mesmo fora do organismo descentralizado ou desmaterializado. Que significa o vocábulo ideoplastia? Pergunta o Dr. Gelei. E responde, significa a moldagem da matéria viva pela ideia. A noção de ideoplastia, imposta por esses fatos, é de capital transcendência. A ideia deixa de ser uma consequência, um produto da matéria, muito ao contrário, fica convertida no agente modelador que procura a forma e os atributos da matéria. Por outras palavras, a matéria, a substância única se resolve, em última análise, num dinamismo superior que a condiciona, e esse dinamismo, por sua vez, está submetido à ideia. Como é fácil de ver, esta conclusão é a derrocada total da fisiologia materialista e, ainda mais, do conhecimento clássico do homem. Com efeito, com aquilo que temos visto, podemos, então, escolher a seguinte doutrina espírita, que é o que sustenta todo investigador sério, e que o Dr. Troisi não quis levar em consideração nas páginas de seu livro. É a seguinte. Primeiro, todos os fatos supranormais que são inerentes ao próprio médium deixam estabelecida a insuficiência do paralelismo psicofisiológico e de todas as demais hipóteses do materialismo. O ser, ou o homem, não é o produto das forças da matéria, mas um potencial psíquico ou uma ideia diretriz, que se sobrepõe à organização física. Segundo, existem fatos supranormais que não são inerentes ao próprio médium, explicáveis unicamente pela intervenção de entidades espíritas, nas quais se descobre que a natureza do homem é um princípio substancial e eterno. 6. O futuro da metapsíquica. Que importância haverá para a maioria dos homens que entre milhões, possua a faculdade excepcional de ver sem utilizar os olhos, por exemplo? Acaso isto invalida o conceito de que o homem, em geral, não conhece o que seja a luz senão através do sentido de visão? Nenhum dos conhecimentos que a ciência, com seu método, chegou a elaborar, perde o seu valor pelos fatos da psicologia supranormal. O próprio Richetti nos diz em sua obra, nada existe na metapsíquica em contradição com a ciência clássica. Trata-se apenas de afirmações novas traité de metapsíquica. Há uma vastíssima zona inexplorada em todos os âmbitos do saber. A metapsíquica começa a inquirir numa região ainda obscura. É bom repetir que uma coisa são os fatos metapsíquicos e outras teses que o espiritismo dá como provadas pela mesma existência dos fatos de psicologia supranormal. Quem pretender fundar uma teoria geral do conhecimento, partindo dos fatos excepcionais da psicologia supranormal, chegará, necessariamente, a uma lamentável confusão. A atitude do verdadeiro sábio perante esses fatos não pode ser de negação sistemática, de sarcástica hostilidade, mas de observação, de comprovação serena e veraz. Todo o progresso do conhecimento está balizado por este conflito entre aquilo que se admite como certo e aquilo que, em sua novidade, se choca com as ideias e com os conceitos estabelecidos. Como disse Morcelli, tudo saiu do ignoto para passar ao conhecido. Em todas as partes do saber o oculto se tem tornado ostensivo. Psicologia e espiritismo. Nada obstante, podemos continuar tendo confiança em nossos dados sensoriais e sensitivos. Jamais poderá elaborar-se uma teoria do conhecimento que prescinda da senso-percepção, como ponto de partida de nosso contato com o real. Depois de tudo, é com a nossa estrutura senso-perceptiva que abordamos o fato supranormal, criptestésico, ectoplásmico ou premonitório.
Neste outro aspecto das considerações feitas pelo autor do materialismo dialético está visível e manifesto o espírito conservador do Dr. Troisi, que se aferra aos sentidos sensoriais do indivíduo, disposto a não conceder nenhuma importância às novas faculdades que possa o homem possuir e revelar. Como todos aqueles que estão confiados nos 5 sentidos clássicos da humanidade, também ele faz caso omisso daquelas pessoas que, entre milhões, possuam a faculdade excepcional de ver sem utilizar os olhos, pois este fato, posto que verídico para a razão científica, não é suficientemente para que o filósofo e o cientista deduzam novas possibilidades de conhecimento. De acordo com o sentido comum, o conhecimento, ou aqueles que se dão ao trabalho de o elaborar, deverão utilizar aquilo que já foi consagrado pelas idades. Só assim estará certo e não provocará reações naqueles que estão conformes como o tipo humano normal e com todos os derivados psicológicos e morais, pois o homem há de ser sempre o que foi, o homem comum e impotente dos 5 sentidos. O conhecimento do mundo, como bem se compreende, há de ser um prolongamento ou concepção de um indivíduo que, por seus pobres 5 sentidos, julga conhecer toda a realidade do ser. Como se ele, ato pensante de um momento no eterno do conhecimento, pudesse registrar o conteúdo do ser ou a plenitude da realidade. Foi a senso-percepção da massa que sempre matou a verdade. E esse conhecimento, elaborado por nossos dados sensoriais e sensitivos, não é mais do que o resultado desse sentido geral dos homens. Esses poucos seres, que não são tão poucos, que podem ver sem utilizar os olhos, assemelham-se a esses outros que podem ver a essência da justiça sem utilizar o olho da realidade e, não obstante, veem-na e sabem como ela é. Sem estar em contato com o real da justiça, elaboram o conhecimento do bem-estar humano. Ainda que se diga que tal conhecimento provirá sempre de um contato com a realidade e com a justiça, em compensação não a perceberão apenas com o sentido comum, mas com esse olho excepcional que possuem e que não é geral e comum a todo indivíduo normalmente constituído. Ao afirmar que a natureza humana tem processos de conhecimento diferentes dos sentidos normais, Richetti demonstrou que o homem é um ser que não está inteiramente conhecido, como pensam os mecanicistas da fisiologia conservadora. Se o homem, como ser que é, estivesse totalmente conhecido, conhecido estaria também o resto das coisas. Mas como há uma vastíssima zona inexplorada em todos os ambientes do saber, o saber sobre o ser do homem apenas começa a delinear-se, pois que o nosso contato com o real, esse é alcançado e é apenas útil aos que querem seguir no mundo como até aqui, começa a manifestar novas formas de existência e de existir. Por isso cremos que a revolução do mundo não está unicamente nessa cultura sociológica com que nos brindou o conhecimento dos 5 sentidos humanos. A revolução da humanidade, e esta será, talvez, a verdadeira, virá do total conhecimento do homem, pois somente quando isto for logrado serão alcançadas, em espírito e verdade, as transformações da sociedade, sem que os homens atraiçoem os princípios que antes tanto exaltavam e proclamavam. A força de golpes contra a verdadeira realidade do mundo, querem estruturar um conhecimento que justifique uma filosofia sensorial do ser para, assim, dar forma a uma sociedade humana onde sonham com o império da justiça. O estar no mundo há de ser a força e por uma sensação das coisas. O ser do homem estará sujeito ao ser do material e sua própria mente, que pode individualizar a realidade do mundo, será um miserável fenômeno, que dimanará dessa realidade material. Para esse intento, necessário é seguir, nada obstante, tendo confiança em nossos dados sensoriais e sensitivos, porque do contrário, outros poderão ser os resultados. Pois, ainda que a metapsíquica e o espiritismo apresentem fatos que estão demonstrando o contrário, é necessário ir à frente com o que se sabe e se conhece, já que depois de tudo, é com nossa estrutura senso-perceptiva que abordamos o fato supranormal,
criptestésico, ectoplásmico ou premonitório. Quando a inteligência souber que, todavia, é aquilo que não é, começará a duvidar de suas sensações e de suas faculdades senso-perceptivas. Se o fenômeno supranormal não tivesse sido abordado com as nossas sensações, ainda mesmo que aqueles que o comprovaram se esganiçassem durante uma eternidade em proclamá-lo, ninguém o teria acreditado e aceitado como verossímil. Em compensação, ao intervir na metapsíquica e no espiritismo, a mão sensível do homem impossibilita que alguém possa duvidar dos fatos, mesmo aqueles que o reconhecem como real, mas que o põem de lado, por considerá-lo infinitesimal e ineficaz para a construção do conhecimento. É claro que esse orgulho de nossa percepção humana talvez houvesse desejado, num mundo sobrenatural, um organismo extraterrestre para controlar os fatos supranormais. Mas o fenômeno metapsíquico e espírita, ao ser abordado com a sensação humana, está demonstrando que o mundo real é tal como se manifesta, sim, mas não é como percebem os doutores do materialismo filosófico com seus sentidos clássicos. As formas da realidade não são tal forma nem tal realidade, a própria ciência o está demonstrando com suas experiências físicas. Um resultado disso é o incômodo dos físicos diante do indeterminismo das leis universais. A substância do conhecimento não poderá ser apreendida enquanto alguns se arroguem no direito de conhecer a realidade estudando sobre o ser dos demais. Esse conhecimento, que nos vem das faculdades sensoriais históricas, é apenas um pálido reflexo da realidade essencial, que há no homem e nas coisas. Um conhecimento que morre com o indivíduo é uma derrota do homem. Por isso a justiça, que é a introdução ao verdadeiro conhecimento, jamais será realizável enquanto o ser do homem fundar o conhecimento fora de sua mesma realidade, da qual apenas se conhece uma parte mínima. Acreditou-se e continua-se acreditando que o conhecimento captado por vias espirituais impedirá a manifestação da justiça no humano, mas isto é um grande erro. Se levar em conta que o ser metapsíquico do homem não dá formas a um conhecimento similar ao idealismo clássico, cujos criadores fizeram com as coisas do espírito um enredo que nem eles próprios entendem. Ao contrário, o conhecimento metapsíquico, que se está manifestando através do indivíduo, dará ao conhecimento das massas a realidade de suas aspirações. Não irá deter o curso de sua justiça, tirando do mundo. Ao contrário, dir-lhe-á que seu estar no mundo é devido precisamente aos impulsos e às realidades da justiça essencial, que é seu aperfeiçoamento e seu ser. Ufanar-se tanto de nosso contato com o real, pois, não fica bem, se atentarmos para a maneira pela qual estão propondo os problemas filosóficos e científicos de nosso tempo. O real, o ser da realidade, pode-se dizer que se tornou uma ilusão. Consequentemente, não falamos perante um redescobrimento ou reapreensão do conhecimento. As mesmas formas sociais que foram alcançadas baseando-nos nesse conhecimento, o qual nos veio de nosso contato com o real, estão sofrendo uma crise de indecisão e de desorientação. Abala-se a sociedade, porque se renova um período do conhecimento. Isto quer dizer que progresso e conhecimento não são iguais em essência, nem que a técnica surgida do real seja o fim do estar do mundo, nem tampouco uma verdade inabalável do conhecimento. A técnica e as formas sociais, tanto as passadas quanto as futuras, descobertas ou aprendidas pelo conhecimento sensorial, que pensam ser o absoluto, são estruturas não de realidade permanente, mas de uma realidade cambiante ou dialética, porque as formas de sensação com o real se intensificam e extensificam à medida que o ser do homem realiza o seu próprio conhecimento. A metapsíquica pode fundar um conhecimento do universo, porque, antes de inquirir no real, isto é, no organismo da realidade, inquire na substância do conhecimento, para nela diluir o fenomenismo do mundo. Nesta substância do conhecer está o ser da realidade, a qual não é limitada nem pelo objetivo,
nem pelo subjetivo, que são considerados como os opostos da realidade, pois o objetivo e o subjetivo são duas manifestações do ser do homem que, dentro da realidade substancial, não são reais. Seus fenômenos duram enquanto o ser do homem condiciona seu estar no mundo e nas formas históricas do conhecimento. O materialismo filosófico não se dá conta de que todo o conhecimento até agora aprendido foi um conhecimento de ilusão. Materialistas e idealistas disputaram o campo do conhecimento, discutindo sobre as condições psicofisiológicas do indivíduo, sem compreenderem que assim como existem revoluções que transformam radicalmente os organismos da sociedade, podem ocorrer revoluções capazes de transformar as condições do organismo do homem. Porque o estar do homem no mundo não é a condição definitiva de seu estar, mas um tempo criado pela substância do conhecimento, que agora marcha para o supranormal, a fim de dar realidade a outro tempo do conhecimento e do estar. O conhecimento da ilusão material, como é o atual, se aplicasse por um momento à penetração dos raios de Röntgen da inteligência sobre a realidade, como que se daria conta de que o fenomênico tem um interior muito diferente do exterior, apesar de todos os esforços feitos para justificar a existência real da matéria. Como já deixamos entrever, o conceito do material não deixa de ter sua utilidade para o conhecimento. Mas daí a querer dar-lhe existência definitiva é ir contra os próprios fatos da experiência científica. Além disso, ao assentar seu conhecimento na dinâmica da matéria, isto é, no todo estando em constante movimento e transformação, o pensar dialético inclina-se para o conceito do ser espiritual e eterno. Ao diferir do materialismo mecanicista, naquilo que concerne à inteligência, o materialismo dialético não é um materialismo propriamente dito. Sua concepção dinâmica do mundo é uma espiritualização da matéria, daí o tornar-se um pensar desmaterializado do mundo. É uma grande lástima que, depois de aceitar o essencial da realidade, logo rechace o ser eterno da matéria pensante, que é o seu próprio ser aprendendo o conhecimento de toda a realidade. Mediante sua mesma palingenesia, o conhecimento histórico realizou seu conhecer, ao que parece, de modo acertado, com a estrutura e a forma de seu ser material. Mas essa estrutura e esta forma de seu ser material têm segurança bastante para dizer que o seu conhecer é um verdadeiro. Não haverá na verdadeira realidade, não só do mundo, mas do universo inteiro, outro conhecimento que as formas atuais do homem e a sociedade não permitem apreender. A metapsíquica humana do homem, como a metapsíquica cósmica, que dão categoria de faculdades aos fenômenos supranormais, são formas preliminares de outro tempo do conhecimento. A forma, que é um fenômeno que não se sabe por que se nos apresenta da maneira pela qual a identificamos, sobretudo no homem e no animal, é o melhor índice para suspeitar um eu essencial no ser individual dos seres. A metapsíquica corrobora essa suspeita do eu essencial pelos fenômenos de materializações e desmaterializações. Se a realidade do universo se materializa e desmaterializa em fenômenos ou formas humanas que se movem, falam e pensam, logo o conhecimento histórico do homem careceu do saber necessário para aprender a verdadeira substância do conhecimento. O ser real, dentro da realidade do conhecimento histórico, não é, então, apenas de estrutura e de forma, mas de substância, substância dotada de uma única propriedade, cuja faculdade única consistirá em poder modificar convenientemente a produção do fenômeno, que necessitará em cada instante de sua existência. O conhecimento histórico, que há confiado continuamente em nosso contato com o real, jamais pôde dizer com seguros dados experimentais se a inteligência estava dentro ou fora da forma e da estrutura. O ser inteligente deveria estar sempre aderente a uma forma, mas a metapsíquica, que supera o conhecer metapsíquico por sua natureza experimental, pode hoje dizer que a vida e o ser individual vivem fora das limitações de forma, a qual outra coisa não é senão uma representação do estar no mundo.
A vida, o ser e a inteligência não são, pois, meros reflexos do material. A história intelectual do homem o testemunha, já que ao inquirir este sobre o conhecimento das coisas, demonstra que não é a coisa mesmo investigada, mas um ser de pensamento que, ao realizar o conhecimento do mundo, revela, de mais a mais, a sua natureza infinita que, em vez de se esgotar no conhecer realizado, aumenta e revela as possibilidades de sua essência. Em suma, a metapsíquica autoriza a filosofia a postular o conhecimento do ser essencial, que é de onde saiu e sairá todo o processo fenomenológico do mundo. Ser essencial que se realizará no tempo e no espaço, sem pertencer definitivamente às suas relatividades, pelo movimento infinito que é seu próprio ser. Que tudo quanto é, em essência e acidente, é da essência, na essência e pela essência. Que em seu ser e em sua maneira de ser, é imutável e eterno. E que se oferecem fenômenos policrômicos, é pelo tanto de atividade que se aprecia em cada um deles. Tudo é da essência, na essência e pela essência, porque se houve algo que não fosse dela, nela e por ela, esse algo teria sido tanto quanto ela, teria anulado a sua seidade, anularia o seu ser. Tudo está em seu ser e em sua maneira de ser eterno e imutável, porque a essência não tem mais do que uma propriedade, e esta propriedade também não tem senão uma só manifestação no eterno. E tudo, enfim, se nos oferecem fenômenos policrômicos pelo tanto de atividade que apreciamos, porque todos os seres racionais e irracionais, como seres e como sujeitos de percepção e de cognição, como indivíduos submetidos ao existir, não somos mais do que atividade diferenciável para nós, e para os outros, reflexos de atividade diferenciada. A iluminação de um renovado sentir e conhecer do homem está sendo operada consciente ou inconscientemente, nos novos rumos que está tomando a cultura. O conhecimento histórico, a despeito de seus erros, dá outras luzes ao saber ou à humanidade, porque de sua mesma cultura surgirão novas noções sobre o existir e o estar do mundo, assim como do homem histórico estão surgindo outras vias de conhecimento, que antes não eram suspeitadas, porque ele se julgava totalmente conhecido e explorado. Conhecimento e o homem histórico prolongarão sua essência para novos modos de ser. E é deste prolongamento que sairá a verdadeira revolução da humanidade, que ao chocar-se contra os interesses do homem clássico, acelerará a marcha, a fim de abrir novos caminhos à raça terrestre, a qual, por outro lado, demonstrará como a essência infinita do ser estenderá sua presença no mundo e no universo. Este novo sentido do homem e do cosmos, este novo órgão do conhecimento tanto correspondem à metapsíquica quanto à ciência espírita. Glória a elas, então, porque puderam, das formas efêmeras da realidade, levantar o espírito do homem. Glória a elas, porque, de hoje em diante, a essência humana poderá aproximar-se da estrela da verdade sem temer a morte, essa desconhecida nos mundos da luz. Glória a elas, porque assim a ciência tornar-se-á uma síntese de amor, pelo qual os homens e os povos abraçar-se-ão, definitivamente, como irmãos. E, por fim, glória aos homens espíritas e metapsiquistas, que, enfrentando o desprezo e o escárnio das universidades oficiais, estruturam o conhecimento da alma, sem desmaios e sem vacilações. Que a cultura de amanhã os brinde com o merecido reconhecimento de que são dignos, já que o nosso tempo, tão belicoso e desnaturado, os desdenha, ó cegueira da história, como se fossem iludidos e enganados. Que a telepatia das almas emancipadas vibre como uma carícia de reconhecimento sobre aqueles espíritos quando, serenos e ativos, contemplarem o advento das novas idades, nas quais o homem, sem morte, sem ódio e sem injustiça, reinará um dia assim como a águia por sobre os píncaros dos mais altos penhascos. 7. Caracteres da filosofia espírita.
Tarefa bastante delicada é estudar a filosofia espírita, por isso que sua doutrina da personalidade humana e sua interpretação do universo diferem, em grau supremo, de todos os sistemas clássicos conhecidos. Indagar no campo científico que nos oferece o Espiritismo significa, antes de tudo, colocar-se em posição imparcial perante o que teria sido aceito como uma conclusão exata e definitiva, isto é, que os dogmas da ciência positivista deverão ser momentaneamente abandonados, para mais tarde, uma vez estudadas as doutrinas espiritistas que emergem do fenômeno metapsíquico, compará-las com o positivismo e valorizá-las entre si, sem espírito pré-concebido. Com ampla razão o eminente filósofo moderno e homem da ciência, Dr. Gustave Gelée, disse, ao referir-se ao estudo do espiritismo, para apreciar esta doutrina em todo o seu valor, é necessário momentaneamente abandonar toda outra ideia filosófica ou religiosa que se tenha. Com efeito, o espiritismo apresenta uma série de contrastes internos com os outros sistemas metafísicos ou religiosos. O espiritismo difere das religiões pela ausência total do misticismo, não invocando revelações nem o sobrenatural. O espiritismo só admite fatos experimentais, com as deduções que dos mesmos decorrem. E assim é, na verdade. Todo homem que se propõe a realizar um estudo sobre o espiritismo, não poderá fazê-lo se trouxer em seu espírito uma forte dose de positivismo. Quando o pensamento está imbuído de ideias dogmáticas, jamais será possível assimilar aquilo que o progresso pudesse oferecer à humanidade. Por isso pensamos que a doutrina espiritista é uma ideologia não apta para os espíritos conservadores, nem para aqueles que temem o advento de uma verdade nova. Muitos dos nossos contraditores costumam negar ao espiritismo seu caráter eminentemente revolucionário. Primeiro, por temor de uma subjugação, por parte dos representantes da sociedade contemporânea. Segundo, porque esse qualificativo destrói muitos e antigos conceitos que se tem acerca da doutrina. Dizer, por exemplo, que o espiritismo é revolucionário, é realmente perturbar a face antiprogressista de muitos espíritos que vivem suportando todas as iniquidades humanas, devido a uma atitude conformista ou resignada. Ao contrário, esse qualificativo exige do homem uma nova interpretação da vida social e do sentimento metafísico que toda criatura guarda consigo, elevando-o ao estágio analítico da ciência, da filosofia e da religião. Não esqueçam os nossos contendores materialistas que o ideal espiritista não adormece o espírito humano com promessas celestiais de uma vida futura, nem vem reforçar a existência anacrônica dos dogmas religiosos ou a vida parasitária das castas sacerdotais, que vivem encerradas dentro das luxuosas paredes das catedrais. Os espíritas estão muito de acordo com esse sentir contemporâneo, no que respeita ao liberalismo, que caracteriza os ideais avançados. Mas reclamam destes um critério mais equânime e profundo, quando julgam o espiritismo e o colocam, como faz o Dr. Troise, entre as seitas religiosas, como se fosse uma seita moderna, que viesse coartar a libertação espiritual dos povos. Essa maneira de julgar uma doutrina essencialmente científica, pelo fato de não admitir a sobrevivência e a indestrutibilidade do espírito, se nos afigura anódina e caprichosa. Se é verdade que existe uma boa parte dos espiritistas que interpretam o espiritismo como uma nova religião, sem projeções idealistas nem científicas, não é menos que o prejulgam através do erro daqueles que acomodaram a doutrina ao seu paladar. A história apresenta numerosos exemplos sobre a falsa interpretação das ideias, e, sem ir muito longe, sabemos que há no Brasil um partido socialista, que ostenta nas suas sedes os retratos de Karl Marx ao lado dos da Virgem Maria e de São José. Como se vê, o espiritismo, como outras ideias, não pôde escapar de semelhante fenômeno, que a história constata em todas as idades. Nosso Teatro Nacional exibiu uma obra do Dr. Vicente Martinez Cuitinho,
intitulada Horizontes. Verificamos no final da peça, na troca de ideias entre o autor e o público, que o vocábulo espiritismo repugnava ao auditório e que o escritor teve um especial cuidado de não apresentar a tese espírita na trama da obra, baseando-se tão somente nas hipóteses metapsíquicas. Posto de manifesto este cáustico, ainda que bastante suavizado para o espiritismo, por intelectuais e homens de ciência de todos os países, somos levados a cada momento a fazer uma pergunta: é acaso macabra, antinatural ou trivial a ideia da sobrevivência humana, a ponto de custar tanto ao homem admiti-la como uma ideia filosófica, moral e justa? Esta repulsa pela imortalidade, segundo uns, não se deve a que os tempos não sejam chegados para os que assim sentem, nem a outras explicações de caráter religioso. A causa se prende, antes, a má exposição que as religiões fizeram sobre a alma e conforme nele as teorias materialistas triunfaram sobre os dogmas bíblicos. Em sua aparição, o Espiritismo não levou em conta o desprestígio que no futuro adquiriria a ideia da imortalidade da alma, pelo erro das religiões, e, esquecendo esse dado tão importante, ofereceu-se à humanidade, não com o objetivo exclusivo de demonstrar os erros da escola materialista, mas com o de amedrontar a todas as religiões com a grandeza de seus postulados, essencialmente superiores a quantos sistemas religiosos han sido conhecidos. A filosofia espírita, como conhecimento do mundo, não vem encadear as potências libertadoras do homem. Quiçá seja ela a única ideia que dará ao indivíduo a segurança absoluta da eternidade de seu ser. Isto, porém, não quer dizer que venha proclamar que os bens terrenos, quando não alcançados em nosso trânsito pela terra, serão alcançados em mundos ultraterrenos. A ideia do mundo, que nos dá o Espiritismo, é uma ideia de combate e de evolução. Se a evolução, que nos vem do velho mundo normal, é uma evolução que se conforma com os obstáculos oferecidos pelo presente, em compensação a ideia de evolução oferecida pelo Espiritismo é revolucionária e inadaptável ao que a sociedade manda guardar e respeitar. Além disso, a moral da filosofia espírita não é um princípio que deverá moldar-se a todos os espíritos. Em sentido geral aconselha o bem e a fraternidade, mas em particular não impõe nenhum cânon moral, porque sabe que o homem é uma potência essencial que, à medida que vai realizando seu processo evolutivo, desenvolve novas formas de moral, que diferem das anteriores. Cada ser é um mundo moral que se vem realizando individualmente, apesar das relações entabuladas com a sociedade. Sabe o Espiritismo que o fator sociedade não inibe o espírito de realizar suas vivências pessoais. A sociedade marchará para novas formas de vida, sempre que o ser as manifeste essencialmente, pois toda forma social imposta pela força nem será natural, nem durável. Num momento dado, quando a essência espiritual das massas exteriorizar novos sentidos de vida, essa forma, que não simbolizava a essência moral de todos, cairá, dilacerando muitos sentimentos e estados espirituais. Em compensação, as formas espirituais firmar-se-ão, quando as manifestações coletivas forem de uma mesma espiritualidade. Assim, haverá harmonia na estrutura e no ser moral da sociedade, o qual não dará lugar a lutas, a fim de manter certas classes sociais e certos privilégios. A filosofia espírita concebe uma forma ideal de sociedade. É claro, porém, que para atingi-la não se propõe a gestar o amotinamento nem a rebelião daqueles que tiverem pré-formada na mente aquela idealidade social. A rebelião e a revolução representam para a filosofia espírita elementos que, uma vez passados ou realizados, não deixam no espírito nenhum valor permanente. A verdadeira revolução não será, pois, nunca de caráter coletivo. Terá, antes, um caráter individual. É no individual que se arraiga a experiência onde a manifestação essencial logrará um novo estado ou outra maneira de ser do eterno existir.
Por isso a moral que nos oferece o conhecer espírita não é única, mas variável e de múltiplas facetas. Cada ser traz consigo seu próprio mundo moral. A moral de Judas e a moral de Jesus são aspectos manifestantes da essência espiritual que, analisados sob critério espírita, nenhum é condenável, nem o outro venerável. Desde que Judas possui essencialmente aquilo que o Cristo já manifestou, o resultado é que um ser é menos desenvolvido e deverá alcançar aquilo que já está desenvolvido em Jesus, mas que em seu ser existe de toda a eternidade. Para o Espiritismo a moral não é uma invenção nem um conjunto de preceitos que, uma vez confeccionados, a todos servirão por igual. Mais que um animal de costumes, o ser é uma força psíquica que, para manifestar-se em toda a sua plenitude, necessitará de liberdade moral. Sua verdadeira natureza é de processos evolutivos, cambiante, numa palavra, dialética. O amor e a liberdade serão o único governo do espírito. Um amor amplo, cósmico, que abarque não só a natureza do nosso planeta, mas a vida de todos os sistemas planetários, de todos os mundos habitados e habitáveis, que giram no espaço universal. Com esta visão plena do existir, a filosofia espírita criará no ser um novo tipo de pessoa que nem será o rotineiro habitante de um país ou de uma pátria, mas sê-lo-á do todo, já que por sua essência individual participará da essência do cosmos e de tudo quanto tem realidade cósmica e essencial. A ideia de comunidade é em seu espírito um reflexo de sua própria unidade substancial. À medida que esta noção de unidade adquire consciência no homem, as divisões fictícias de sociedade irão desaparecendo. Por isso, aqueles que já conceberam a ideia de comunidade em seu ser, é porque perceberam a própria realidade substancial. Os grandes legisladores sociais que alcançaram a noção essencial do homem são um exemplo da revolução que implicam as grandes visões do universo. A revolução que nem seja profética, nem esteja ligada à essência eterna do ser, por mais transcendental que a consideremos, será um sucesso social que com o tempo será absorvido pela rotina. Os fatores transformadores da sociedade, quando chegar a hora, mover-se-ão pelo impulso dos grupos interessados e não pelo espírito de revolução que será, antes de tudo, um mandato imperioso de essência do homem. A sociologia do mundo é para o espiritismo mais do que de caráter coletivo, será de caráter individual. Se tivesse sido apenas de caráter coletivo, como se chegou a pensar, a humanidade já deveria ter esgotado o problema, que todavia ainda subsiste, da sociologia do mundo. Não obstante, a história continua a mover-se aos impulsos da inconsciência coletiva, inconsciência que não significa mais do que o desconhecimento da natureza essencial do homem, e que sociólogos e filósofos atribuem à incapacidade das massas, sem que, todavia, se deem conta de que as grandes transformações do mundo serão reais e realizáveis quando, por intermédio do indivíduo, se haja despertado no coletivo sentido cósmico e eterno do ser. Só assim existirá o ser revolucionário, não de um mundo econômico apenas, mas na compreensão geral do mundo e do universo. Sabe o Espiritismo que o que se aspira na Terra, como bem-estar coletivo e individual, já é realidade em outros mundos habitados, porque a essência que move os seus habitantes alcançou o sentido do essencial, no que concerne à estrutura e às formas de sua realidade material. Eis porque, se o filósofo espírita levanta o olhar para os espaços, não o faz apenas para implorar a proteção de entidades celestes, mas para perscrutar a realidade essencial dos mundos, que em breve serão outras tantas fontes de conhecimento, posto ainda não seja uma realidade a comunicação interplanetária. O sentido espírita da vida dá ao ser uma compreensão eterna do ato humano realizado. O homem não será, pois, o esfumante fantasma que se move entre dois pontos enigmáticos, o berço e o túmulo. Para a filosofia espírita o ser é uma mecânica que atua tanto antes do nascimento, quanto após a morte.
Com o espiritismo muda fundamentalmente a cultura de existência. Se hoje o homem e a sociedade se movem cegamente, é por falta de uma cultura dos fenômenos do mundo. No dia em que a espécie